Mas que raios é uma curva parametrizada regular? Bom, esse é o primeiro vídeo, de fato, da série Geometria Diferencial Café com Leite, que é onde eu vou explicar a geometria diferencial de uma maneira mais simples, sem cálculo, enfim. E o primeiro assunto é curvas parametrizadas regulares. Que raios é uma curva parametrizada regular? Bom, se eu perguntar para você o que é uma curva, é bem intuitivo dizer que uma curva é uma curva, né? Pega um fio e curva ele. Pode ser uma reta? Pode. É uma curva, tá? É bem intuitivo, né? Mas matematicamente falando, o que a gente pode dizer que é uma curva? Bom, você sabe os números reais, né? Então, 1, 2, 3, 1.5, raiz de 2, π, enfim, os números reais. Pega um intervalo deles. O que é um intervalo? Você começa com um número algum e vai a um número um pouco maior. Você tem um intervalo, tá? Um conjunto de números reais. Pega um número deles. Então a gente tem os reais, que eu estou representando por essa reta. Então cada ponto dessa reta é um número real. E eu pego o intervalo, então um pedaço dos números reais, e eu pego um número t qualquer, tá? Esse é o número t. Eu vou transformar ele, de alguma maneira, eu estou transformando esse número t em um ponto no espaço. Então, o espaço onde você vive, eu pego um ponto dele. Então, eu pego um ponto no número real e transformo em um ponto do espaço. E eu vou fazer isso com todos esses pontos do meu intervalo. E eu vou ter, então, uma curva, ok? Bom, detalhe. Eu não posso pegar, por exemplo, esse ponto T e jogar aqui e pegar um bem pertinho dele e jogar lá longe, tá? Tem que ser um negócio contínuo, tem que ser um negócio diferenciável, tá? O que isso significa? A gente não pode mudar bruscamente se a gente tem uma variação pequena. Se a gente muda um pouquinho esse número, não pode mudar muito na curva. Então tem que ser variações pequenas e conforme os infinitos pontos vão se juntando, a gente vai ter uma curva. Então o que é uma curva? É um monte de pontos, infinitos pontos, que eu fui transformando números em pontos no espaço. E esses pontos no espaço, eles estão tão juntinhos que a gente tem uma curva, ok? Isso é uma curva. E o que é esse número t? Esse número t chama parâmetro, por isso é curva parametrizada, que a gente utilizou esse parâmetro, esse número real, para gerar os pontos dessa curva, ok? Beleza. Agora, alguns exemplos de curva. O círculo é uma curva. A reta é uma outra curva. A hélice é uma curva, tá? Bom, o círculo, qual o número t que a gente pode usar para o círculo? Bom, o círculo a gente tem uma mesma distância que a gente foi girando essa distância e formando os pontos em relação ao centro. Então, o círculo é o conjunto de pontos que estão todos longe da mesma distância do centro, ok? Então, como a gente só está girando, é interessante que o t seja, por exemplo, o ângulo. Então, pensa o ângulo que está fazendo com a horizontal, a gente está mudando esse ângulo, e conforme a gente muda esse ângulo, a gente vai gerando os pontos dessa curva, que é o círculo, ok? A circunferência. Beleza. A hélice também pode ser usar o ângulo. O que é a hélice? A hélice é um círculo que a gente foi subindo. Então, ó, a gente tem um círculo e conforme o círculo a gente vai subindo também. A gente forma uma hélice, uma mola, entendeu? A gente também pode usar o ângulo para descrever a hélice, beleza? Bom, dito isso, alguns exemplos de curva, a gente vai falar agora um pouquinho sobre comprimento de arco. Que raios que é isso? Comprimento de arco é basicamente o que você está pensando, é a distância, é o comprimento da curva, é o tamanho da curva, ok? E como que a gente calcula o comprimento de arco? Imagina que a gente pega dois pontos qualquer, A e B dessa curva. Então a gente tem uma curva aqui, essa vermelha, a gente pega dois pontos qualquer. A gente pega essa distância. Depois a gente pega um outro ponto C aqui e pega essa distância, tá? E a gente vai fazendo isso continuamente por toda essa curva. Agora imagina que os pontos A e B estão bem pertinhos. Essa distância vai ser quase esse pedaço vermelhinho. Então se o ponto B estivesse aqui, essa distância vai ser quase esse vermelhinho. Então é isso que é o comprimento de arco. A gente vai pegar todos os pontos da curva e vai ver a distância entre eles bem pequenininha. E a gente vai somar tudo, a gente tem o tamanho da curva, o comprimento da curva. Ok? Beleza, isso daqui é importante, vai ser tema do próximo vídeo, que a gente vai falar de um negócio que chama desigualdade isoperimétrica. Que merda é essa? É o seguinte,
A gente tem, por exemplo, a gente pega uma curva, tá? A gente fecha ela, beleza? Qual é o máximo de área que a gente pode fazer com isso? Bom, se eu fizer assim, eu tenho essa área aqui. Se eu fizer assim, eu tenho uma outra área. A gente vai ver que para deixar essa área no máximo, a gente tem um círculo, tá? E a gente vai ver o porquê. Isso chama desigualdade isoperimétrica. Tem uma historinha bem legal de uma princesa lá da Grécia e tal. É bem divertido. E, bom, dito isso, a gente vai falar o que não é uma curva parametrizada regular. Essa palavra regular é importante, porque essa palavra vai tirar da nossa definição essas duas coisas. O que é isso? A princípio isso é uma curva, né? Mas olha bem para pegar outra coisa, para isso daqui. Isso daqui, esse triângulo, a gente chama de quina. Isso não entra na nossa definição, porque precisa ser contínuo e tudo mais, isso atrapalha para fazer geometria. Então a gente vai desconsiderar esse tipo de coisa. Sempre que tiver uma quina, não é curva regular, ok? E a gente também tira ponto. Ponto não é uma curva, então a gente também desconsidera pontos como sendo curvas parametrizadas regulares. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Valeu!